Olá, meus amigos. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Cidadão Celestial, um canal que foi criado para estudo e reflexão bíblica. Eu sou Fernando Pinheiro. Louvado seja Deus pela sua presença aqui mais uma vez conosco, para nós estudarmos, pararmos um tempo aí no nosso dia para estudarmos a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já deixo aqui o meu convite para que você possa se inscrever, ativar aí as notificações, porque toda semana nós temos novos conteúdos aqui sempre pautados na Palavra de Deus, tá bom? O assunto que nós vamos estudar hoje é muito interessante. Nós vamos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o meu livro preferido da Bíblia, para nós tentarmos decifrar os enigmas, os símbolos do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Saiba que o capítulo 12, ele apresenta algumas batalhas, tá bom? Então o tema de estudo de hoje é as batalhas do capítulo 12 do livro do Apocalipse, tá bom? Que o Espírito Santo seja o nosso professor e nos acompanhe nesse estudo. Quem eu seguirei, eu escolho ser de Deus. Bom, meus amigos, para a gente iniciar então esse nosso bate-papo a respeito do capítulo 12 do livro do Apocalipse, a gente vai dividir esse estudo em 3 partes para os vídeos não ficarem muito extensos e se tornar cansativo o nosso estudo, tá bom? Então, a nossa primeira parte, que é o vídeo de hoje, nós vamos estudar do verso 1 até o verso 6, que vai falar a respeito da mulher e do dragão. Depois nós iremos estudar do verso 7 até o verso 12, que fala sobre a vitória de Cristo contra o dragão. E depois nós vamos estudar dos versos 13, a última parte, né, a parte 3, do verso 13 até o verso 17. Tá ok? Bom, pessoal, então a gente vai fazer a leitura, repassar aí essa primeira parte do nosso estudo, Apocalipse 12, do verso 1 até o verso 6, tá? Verso 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 3: Viu-se também outro sinal no céu, e eis, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O verso 4: A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então, para a gente poder começar a entender aí esse monte de símbolos, né? Quem lê a primeira vez acaba não entendendo muita coisa. Nós vamos contar com a ajuda, eu vou utilizar aqui o meu comentário bíblico adventista do sétimo dia, tá? Lembrando sempre que as interpretações, elas são interpretações, ok? O nosso professor sempre, eu costumo reforçar isso, é o Espírito Santo, e a gente está aprendendo juntos, tá bom? Então, tudo que eu for falar aqui são pontos de vista que para mim fazem mais sentido quando a gente os aplica para interpretar aqui esse texto tão cheio de símbolos. Tá? Então, o primeiro símbolo, quando a gente vai lá para o verso, a gente começar a destrinchar então esse texto, quando a gente vai para o verso 1, está falando que João, quem escreveu o Apocalipse, o profeta de Patmos, ele viu um sinal, uma mulher vestida com sol e a lua debaixo dos pés. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, esse símbolo de mulher fica bastante claro que é uma simbologia referente à igreja, tá ok? Então você vê que Deus ele faz algumas analogias no Antigo Testamento
comparando o povo de Israel a uma mulher, na qual, quando se é fiel, inclusive ele a chama de noiva. Jesus Cristo também utiliza esse simbolismo, né, no Novo Testamento, a parábola das virgens. O próprio Apocalipse também fala que a Nova Jerusalém é uma noiva, né, que está ataviada para o seu noivo. Então fica bastante claro aqui, é até fácil para a gente compreender esse símbolo, que mulher significa em profecia igreja, tá ok? Então aqui a gente já identifica o primeiro símbolo, tá? Quando diz que a mulher está vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, o comentário bíblico adventista ele vem falando que o sol ele representa o esplendor de Deus, né, a glória de Deus. A lua pode ser um símbolo aos rituais do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram feitos no santuário, no tabernáculo. E essa coroa com 12 estrelas, o número 12 ele tem bastante simbologia na Bíblia, né? Porque tanto pode ser uma representação no Antigo Testamento dos 12 patriarcas, das 12 tribos, e no Novo Testamento a igreja primitiva que foi fundada sob o alicerce de Jesus Cristo e dos 12 apóstolos. Então, resumindo, essa mulher, ela simboliza a igreja de Deus em todas as eras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E essa igreja, ela é pautada sempre pela Bíblia como um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tá bom? Então esse primeiro símbolo fica fácil aí pra gente decifrar. Continuando aí a leitura do texto, está dizendo que essa mulher, ela achava-se grávida com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No verso 3 já está dizendo que João viu um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. O dragão também é um símbolo fácil da gente decifrar, porque o próprio Apocalipse, no próprio capítulo 12, ele dá a resposta quanto a esse símbolo. Se a gente vai para o verso 9, está dizendo lá: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão é um símbolo para Satanás, para Lúcifer, né? Quando a gente continua aí, o texto ele diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Isso tudo no verso 4. Como que a gente pode entender isso? O que significam essa terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra? Na segunda parte do nosso estudo sobre o Apocalipse 12, quando vai falar ali da guerra que teve no céu entre Jesus Cristo e Lúcifer, aí a gente vai conseguir compreender um pouco isso melhor. Na profecia, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 20, Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Ou seja, estrelas é um símbolo para anjos. Então, quando a gente vê que o Apocalipse ele fala que o dragão ele arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, significa que nessa guerra que houve no céu entre Jesus e Satanás, o diabo ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos para que se rebelassem com ele contra Deus, e nessa guerra ele foi expulso junto com essa terça parte dos anjos. Ok? Até o comentário bíblico adventista, que eu vou ler aqui para vocês, ele está dizendo o seguinte: a terça parte das estrelas do céu pode representar 1/3 dos anjos celestiais que se uniram à rebelião de Lúcifer e foram expulsos do céu. Ok? Então aqui a gente já começa a montar aí o quebra-cabeça, a mulher sendo simbolizada pela igreja verdadeira de Deus,
o dragão, o próprio Apocalipse dizendo aí que é Satanás, que com a sua cauda, ou seja, com seus enganos, com a sua malícia, com a sua astúcia, conseguiu enganar a terça parte dos anjos a se rebelarem contra eles, contra Jesus Cristo, né? E nessa batalha aí, nesse embate contra Jesus, eles foram expulsos do céu. A gente vai aprender um pouco mais a respeito disso na segunda parte do nosso estudo do Apocalipse 12, no próximo vídeo, tá ok? Continuando então, o verso 5 está dizendo: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A segunda parte do verso 4 diz que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Então, aqui, essa mulher, ela se aplica também a Maria, né? Porque Maria, quando estava grávida de Jesus, esse filho varão que nasceu e há de reger as nações com cetro de ferro, fica claro que é um simbolismo de Jesus Cristo, até porque está dizendo que depois ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando Maria esteve grávida de Jesus e Jesus nasceu, o dragão ele usou as suas artimanhas, né? Satanás usou as suas artimanhas e reis aqui na terra para tentar destruir Jesus Cristo. Por exemplo, quando você vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 2, nos versos 16 a 18, você está vendo que você vai ver ali a matança dos inocentes, ou seja, o rei Herodes, ele ficou ali receoso com essa história de que Jesus, o Messias, é o rei de Israel, né, da linhagem de Davi. Ele ficou com medo de perder o seu trono para Jesus. Então, o que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. E ali o anjo instruiu ao casal, José e Maria, para que eles fugissem de Belém para o Egito. Tá? Então, você veja que lá no Apocalipse 12, falando a respeito do dragão que se deteve diante da mulher, está se referindo exatamente a esse evento. Quando Jesus esteve na terra, né, 2 anos depois que ele nasceu, o rei Herodes, usado pelo dragão, usado pela serpente, tentou matá-lo, mas lógico que Jesus preparou ali um lugar para que Maria e José fugissem com Jesus, tá bom? Então, a última parte do nosso estudo, no verso 6, está dizendo lá que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que significam esses 1260 dias? Então aqui eu vejo também como uma aplicação dupla, porque quando o dragão se deteve diante da mulher para devorar o filho que lhe nasceu, ali é que a gente está tratando de uma aplicação dupla, porque a mulher também se aplica a Maria, Deus preparou um lugar para que eles fugissem para o Egito, José e Maria, a fim de que preservassem a vida de Jesus, do bebê Jesus, né? Só que aqui, isso acontece muito com profecia, tem uma aplicação dupla, porque esses 1260 dias é um período de tempo que nós encontramos na história onde a igreja, a mulher, foi perseguida pelo dragão. Satanás utilizando reis, utilizando governos terrestres, tentou destruir a igreja. E esse período de 1260 dias, ele é simbólico, porque na verdade dia em profecia que nós aplicamos um princípio que nós conhecemos como princípio dia-ano, baseado no capítulo 4 do livro de Ezequiel. Por exemplo, quando a gente vai lá para o capítulo 4 do livro de Ezequiel, você entende por que em profecia dias nós convertemos em anos. E aí fica mais fácil para a gente poder entender o texto. Ezequiel, no capítulo
4, olha o que diz o verso 6, está escrito o seguinte: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade de Judá. E o verso 7 também: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, quando a gente vai para os livros de profecia, Daniel, Apocalipse, nós entendemos que quando se fala em dias, nós convertemos em ano, conforme esse texto que nós acabamos de ler, Ezequiel 4, versos 6 e 7. Está escrito lá, reforçando mais uma vez para você não ficar com dúvidas. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano, diz o verso 7. Então, esses 1260 dias que o Apocalipse 12, 6 está falando que a mulher, a igreja, foi perseguida, referem-se a 1260 anos. E esse período na história, nós podemos identificá-lo como um período da Idade Média, do ano 538 a 1798. Durante esse período, a Igreja de Deus, a Igreja Cristã, ela foi duramente perseguida na terra. Veja que o texto está dizendo que a mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem. O deserto ele representa as regiões onde os cristãos nessa época fugiram, os grandes centros. O centro do mundo nessa Europa, o centro do mundo nesse tempo era a Europa. E a igreja, os cristãos, eles fugiram dos grandes centros para as montanhas, para as colinas, os Alpes franceses, os Alpes suíços, porque senão a igreja deixaria de existir. Tamanho foi a fúria com que o dragão, utilizando governos terrestres, perseguiu a igreja. Ok? Então aqui a gente consegue entender dessa forma, tá bom? Então, fazendo um resumo de todos esses símbolos que nós estudamos aqui, a mulher como sendo a igreja, o dragão como representando Satanás, as estrelas do céu como representando os anjos, nos quais o dragão enganou e foram expulsos do céu, e o filho varão, representado por Jesus, e os 1260 dias, um símbolo para 1260 anos, período identificado aí na Idade Média, onde a igreja foi perseguida. Então é isso, a gente estudou aí agora a primeira parte do Apocalipse 12, os versos de 1 a 6. Nós estudaremos no próximo vídeo Apocalipse do verso 7 até o verso 12, que é a segunda parte, tá bom? Espero que você tenha gostado. Continue estudando a Bíblia, continue lendo a Palavra de Deus, ore para que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, possa abrir a minha mente também, para que a gente aprenda cada vez mais, tá bom? A Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, é um tesouro que nós temos nas mãos. E o Apocalipse, então, meus amigos, é um livro maravilhoso de ser estudado. Quando corretamente compreendido, quando a gente aplica corretamente as ferramentas de interpretação, identificando o simbolismo, fica muito mais gostoso de nós estudarmos, e tenho certeza que isso vai reavivar a nossa vida e vai nos deixar preparados, porque no centro desse grande conflito está você. Sabia disso? Você está no centro do grande conflito. A batalha entre Jesus e Satanás, entre o bem e o mal, é pela sua mente, é pela minha mente. Então, quando a gente estuda as profecias, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, fica muito mais fácil, o caminho ele se abre para que a gente possa estar mais preparados para enfrentarmos essas batalhas. Tá bom? Então, que Deus abençoe você,
Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas também e possam ser incentivadas a estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, continuando o nosso estudo do Apocalipse 12. Um abraço, que Deus te abençoe. Eu escolho ser de